voltando ao nosso tema das origens obscuras, que afinal de contas veio a ser conhecido genericamente como fake news. Observe que de uns anos para cá, num passado muito recente, todos os produtores e mediadores de conhecimento, todos aqueles que estão voltados para a produção de conhecimento e a mediação desse conhecimento nas sociedades ocidentais, em geral, têm sido objeto de ataques sistemáticos, notadamente pelas vias das redes sociais e principalmente através de fake news. Observe que professores, artistas, produtores culturais, jornalistas em geral, têm sido objeto constante de críticas e de ataques que têm como característica, em geral, a ausência de um fundamento. A disputa pelo conhecimento, a disputa pelo aquilo que é conhecimento, ou em outras palavras, a discussão a respeito do que é, afinal de contas, a verdade ou as verdades em geral, é algo inerente às sociedades democráticas. Um aspecto que caracteriza a sociedade democrática é justamente a pluralidade de opiniões, a discussão, o debate dessas opiniões. Isso pertence à democracia de modo geral. Mas o fenômeno que eu me refiro é um fenômeno um pouco diferente. Ele consiste num ataque sistemático, numa tentativa de desconstruir uma série de teorias e de ideias, grosso modo, mas que por sua vez não encontra um fundamento para a sua crítica. E tampouco consegue formular um conhecimento mais denso que não seja meramente um discurso opiniático, moralista de um modo geral, e que, como eu falei anteriormente, não traz consigo nenhum fundamento. Bom, esse ataque sistemático aos produtores e mediadores de conhecimento nas sociedades ocidentais tem uma origem sociológica que é possível identificar na presença daquilo que nós podemos chamar de grupos fundamentalistas político ou religiosos. Né? Quando eu uso a expressão fundamentalismo, eu quero me referir àqueles grupos políticos que têm um apelo religioso ou não, mas que têm como característica uma posição política autoritária, uma crítica e um desprezo generalizado pelas instituições democráticas, uma defesa de uma sociedade conservadora e notadamente patriarcal, para não dizer também a presença, variando conforme o país, conforme o grupo, mas a presença de muitas variáveis racistas. Então, de um modo geral, esses grupos políticos religiosos conservadores trabalham já há algum tempo, não é um fenômeno tão recente assim, um processo de construção do seu próprio espaço de conhecimento. E essa ideia de construir o seu ecossistema, digamos assim, de conhecimento, vamos chamar assim, a sua epistemologia tribal, né? Com essa expressão eu quero definir assim, a construção da sua própria bolha de conhecimento, isso implica necessariamente, né, tentar desconstruir as posições que lhe são divergentes. Então, é uma estratégia, digamos assim, clássica, em que para que eu consiga construir um convencimento, eu preciso necessariamente atacar com fundamentos ou sem fundamentos, não vem o caso, né? Atacar com veemência as posições representadas do lado de lá, da oposição. Então veja que nos últimos anos, no Brasil, essencialmente, a gente vai perceber isso com mais evidência a partir de 2013, provavelmente. Há quem estude a história desses grupos de forma mais aprofundada, nós vamos ver um cenário em que sites, influencers, canais, grupos de WhatsApp e redes vão se constituindo, construindo justamente a sua epistemologia tribal, o seu espaço, que vai ter como uma característica essencial, inerente à própria construção da bolha, digamos assim, um comportamento de exclusão, em que uma perspectiva única vai ser defendida contra qualquer outra que se lhe oponha. Sociologicamente é importante também dizer o seguinte: esses grupos fundamentalistas religiosos que eu me referi e o seu discurso conservador,
eles vão encontrar um solo fértil justamente na crítica, na insatisfação de grande parte das populações dos países, uma insatisfação que se aprofundou depois da crise de 2008, mas, digamos assim, uma insatisfação que já existia antes com as promessas não cumpridas da globalização. A globalização econômica trouxe prosperidade e enriquecimento para muitos setores sociais em vários países, mas em tantos outros ele gerou exclusão social, informalidade, desemprego estrutural, ou seja, ele criou um cenário de pauperização e de perda de sentido, de futuro, digamos assim, em um amplo conjunto da parcela da população de muitos países. Nós vamos perceber isso claramente na eleição do Trump nos Estados Unidos, por exemplo. Então, esse cenário de desprezo com o modelo de globalização capitalista moderno, digamos assim, vai ser um espaço fértil para a pregação e para o discurso de um fundamentalismo que até certo ponto vai pregar como seu modelo societário um retorno a tradições e uma crítica veemente à ciência, em linhas gerais, e ao conhecimento modernamente instituído. Sendo justamente essa a base sociológica desse pensamento, é claro que ele vai ser um pensamento conservador formulado em cima de uma ideia de exclusão do outro, de negação da alteridade, de um sentimento de cerco, podemos dizer assim, né? De uma resposta sempre muito vitimária, muito reativa, né? Àquilo que não corresponde ao seu universo. Em outras palavras, essa epistemologia tribal, essa lógica da bolha construída em torno desse pensamento conservador, e podemos dizer reacionário no sentido de reação, né, de uma resposta à modernidade e ao mesmo tempo um desejo de retorno a um modelo mais tradicional, né? Esse cenário ele vai ser então caracterizado pela ideia de que o verdadeiro e o bom é o bom, melhor dizendo, né? Somente aquilo que é bom para nós corresponde à verdade. Ou seja, é um pensamento que se formula em torno, como eu disse, né, reitero, de uma bolha que, por definição, já exclui a ideia de diferença, de alteridade e de pluralidade. Ele é um pensamento que já nasce pensamento único. Ou, em outras palavras, ele já nasce como um pensamento à prova de debate. Porque, afinal de contas, ele é um pensamento que, como dizia Karl Popper, não tem espaço para falsificação. Traduzindo a expressão do filósofo austríaco, Karl Popper dizia que uma teoria só pode ser considerada realmente científica se ela puder ser colocada à prova. E esse pensamento conservador, digamos assim, que critica e rejeita a produção acadêmica, científica, que faz uma crítica sem fundamento a todas as mediações culturais, ele é um pensamento que ele não se coloca ao nível da contestação e da crítica. E não se colocando ao nível da contestação e da crítica, ele por si mesmo deixa de ser um pensamento. Ou seja, ele não tem um fundamento, né? Uma vez que ele não pode ser colocado sob crítica. E voltaremos então a falar sobre isso no próximo vídeo, discutindo mais de perto a diferença entre opinião e argumento. Até lá!